sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a 20ª edição do podcast do site Nervos. Sim, já chegamos a 20 episódios neste modesto podcast, uma humilde residência que estamos sempre tentando melhorar tecnicamente, mas que desde um princípio traz conversas imperdíveis com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual brasileira e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô, e que agora chega uma nova audiência, pois estamos também no iTunes. Na verdade, desde a semana passada, mas eu só vi depois da gravação do último programa sobre os filmes Mormaço e Tunga, então a gente disfarça e diz que foi agora em comemoração a esta edição de número 20, ok? Mas lembrando a você que é novo por aqui, que todos os episódios do Nervos Entrevista estão disponíveis também no Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed e também para download no nosso site, o www.nervos.com.br. Não dá pra perder, hein? Mas aí você deve estar se perguntando, ok, Nayara, mas qual é o destaque de hoje? Você falou da última vez que seria uma superprodução do cinema nacional. Então lá vai. O nosso bate-papo é sobre a estreia desta semana, o filme Kardec, uma cinebiografia brasileira sobre o professor francês Hippolyte Rival, que depois assumiria a alcunha de Allan Kardec e codificaria o que se tornaria a doutrina espírita. Para contar a história daquele que é considerado o pai do espiritismo, a produção filmou na França e recriou Paris do século XIX em que ele viveu, tendo Leonardo Medeiros na pele do protagonista e Sandra Corvelloni como a sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet. Nós entrevistamos os dois atores, assim como o diretor Wagner de Assis e o autor da biografia que foi base para o longa, o Marcel Soutomaior, nomes que já foram responsáveis respectivamente por Nosso Lar e Chico Xavier, títulos de sucesso deste gênero. Mas antes de qualquer coisa, vamos ouvir um trechinho do trailer para sentir o clima do filme. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Acompanha a trajetória do então prestigiado educador, o professor Rival, que, insatisfeito pelos rumos que a educação estava tomando ali na França dos anos 1850, abandona a sala de aula. Vale lembrar que o período retratado fica entre a história contada em Os Miseráveis, que vai ali até 1830 mais ou menos, 1832, e a publicação do Victor Hugo em 1862. Então a situação de miséria ali mostrada lembra o cenário do romance clássico e das suas diversas adaptações nos cinemas, TV e teatro musical. Junto a isso, existia uma moda na capital francesa naquela época das mesas girantes, né? Um princípio ali do espiritismo que o professor olhava com descrédito a princípio, mas depois resolve investigar e tratar aquelas manifestações de um modo científico, através do que ele obtinha de material por vários médiuns. O longa então acompanha o trabalho dele e da esposa, que resultaria na publicação do seminal Livro dos Espíritos em 1857 e as barreiras enfrentadas por eles por causa da sua repercussão. Conversamos com o autor Marcel Soutomaior e o diretor e roteirista Wagner de Assis sobre o processo de pesquisa para a biografia e sua adaptação cinematográfica, o trabalho de produção para filmar e recriar na pós-produção a Paris do século XIX, a escolha estética da fotografia e mais que você escuta a partir de agora. Começando assim, como foi para vocês nesse processo de pesquisa, primeiro para o Marcel, para escrever a biografia, e para você, Wagner, para adaptar ela para o cinema, fazer essa cinebiografia, construir ela magicamente, né? Bom, a biografia, ela cobre toda a trajetória do Kardec, né? Desde o nascimento até a morte.
Aí o que eu faço? Monto a linha do tempo do personagem, né? Os principais marcos dessa história, e aí eu vou tentando levar o leitor de um marco ao outro dessa narrativa. A minha base fundamental foi a Revista Espírita, porque ali está a voz do Kardec. O Kardec escreveu a maioria absoluta dos artigos que estavam ali e passou 11 anos fazendo reflexões sobre a doutrina, falando dos ataques que sofreu, das decepções que teve. Então, a voz dele eu encontrei aqui. E aí depois eu fui compartilhando esses capítulos enquanto eu escrevia com o Wagner, porque eu já estava lutando para que o Wagner fizesse o filme enquanto escrevia. Olha a presunção do biógrafo. E aí ele foi já entrando em contato com essa história e definiu o recorte, que aí o Wagner vai contar. E aí adaptar é difícil pra caramba, são decisões dificílimas, e a gente ponderou muito sobre qual era o cerne da questão, qual era o momento mais importante que poderia ser retratado num filme. E entendeu que o momento mais importante e marcante da história desse homem é a sua transformação. É quando ele deixa de ser o professor Rivaio e passa a ser o Allan Kardec. Isso tem inúmeras camadas de entendimento e isso demonstra também um grau de humanidade a respeito dele que faz com que a gente tirasse um pouco o Kardec do retrato da parede, né, da capa do livro espírita. E mais, fizesse com que essa história fosse conhecida e reconhecida por espíritas e não espíritas. Então, quando a gente conta a história daquele momento chave em que ele deixa de ser Rivaio e passa a ser Kardec, a gente está querendo mostrar para as pessoas que o que aconteceu no passado ainda é presente, porque nossas histórias são histórias de transformação. Nós todos somos questionadores, nós todos lidamos com fé e razão, muitas vezes dissociadas umas das outras, e isso talvez seja algo que a gente deva fazer, o que ele fez, juntar novamente, ou seja, racionalizar no que você acredita e aceitar o que você raciocina, né, desse sentido. Então, a adaptação, a construção da adaptação, ela parte desse conceito e ela, enfim, com todos os respeitos e as licenças dramáticas necessárias, daí o filme nasce como um filme de cinema mesmo, né? Sim. E eu cheguei a ouvir um pouco sobre a produção de vocês na Expocine, né? Que vocês foram apresentar para os exibidores. Mas, assim, para vocês contarem para o público como foi esse processo de produção do filme, as gravações em Paris, com esse processo de pós-produção também, né? Para recriar essa Paris do século XIX. Então, aí a gente entrou num outro desafio, que era o desafio de produção. Contar uma história de época, uma história que não é brasileira, e era preciso que a gente fosse filmar em Paris. E a Conspiração Filmes, que é uma produtora direcionada por super qualidade, claramente embarcou no projeto com a gente, a Eliana Soares, o Leonardo Monteiro de Barros. Isso nos possibilitou começar a filmar por Paris, mesmo que aquela Paris de época não exista mais. Então tem um monte de inserção de efeito visual para corrigir modernidades que estão presentes, mas não deixa de ter o Rio Sena, as pontes, o cais, Notre Dame, enfim, aquelas ruelas que fizeram parte de uma Paris do século XIX. E aí a gente veio para os interiores no Rio de Janeiro. O Rio é uma cidade que tem muita influência arquitetônica, né, francesa, e a gente foi recriando cenários e a gente não quer nem contar onde são para que a magia não se perca, né? Ou seja, tudo aquilo ali é Paris, século XIX. Obra do Cláudio Amaral Peixoto, o diretor de arte, e que isso tudo possibilitou com que a gente mergulhasse naquele ambiente para que aí sim a história desse homem fosse o mais crível possível. E nesse sentido, até numa questão estética, como foi para você, assim, Wagner, na questão da fotografia, né? Totalmente oposto ao Nosso Lar, né? É um filme muito mais escuro na fotografia e tem esse paralelo, digamos assim, obviamente uma recriação histórica, né? Daqueles ambientes à luz de vela que precisa estar no filme, mas também com esse paralelo que tem até no texto desse momento de trevas, né? Que vocês falam no momento de trevas ali, mas também meio que jogando ao momento atual, né? É um filme que navegou entre o claro e o escuro, entre a luz e a escuridão. É um filme de ambientes em que eram iluminados à luz de vela ou pela luz do sol. Então, ou os lampiões de querosene, enfim. Esse contraste é um contraste do personagem.
É o contraste do homem que foi procurando respostas ao longo de tantos anos e de tanta investigação, de tanta luta, de tanta briga. Então, o desenho de fotografia veio ajudar a narrar um filme que não deveria ser escuro, porque a gente brinca que é um filme que começa sendo feito à luz das velas e ele passa para ser um farol de iluminar consciências como a luz do sol. É poética, é uma brincadeira que a gente se propôs, mas esse é um guia de trabalho para o entendimento de como a luz ia ajudar a gente a contar a história. E um primeiro time, assim, né, envolvido no processo inteiro. Então você tinha, né, os melhores, assim, os profissionais. Nonato Estrela, né? Nonato Estrela e todos muito, tudo baseado em pesquisa muito precisa, né? Então esse perfeccionismo, tem a frase que Deus está nos detalhes, né? E o diabo também, né? Mas os detalhes que transformam esse filme nessa reconstituição tão precisa. E falando justamente desse momento atual, então, como que vocês enxergam o Kardec vindo agora para o público? Vocês já tiveram um grande sucesso, né, com outros exemplares, né, desse dito cinema espírita, né? Mas como que vocês acham que o Kardec vai chegar agora para o público? Boa pergunta. É uma história de transformação, né? É a história de um homem que se permite encarar com coragem o mistério da vida e da morte, né? Depois dos 50 anos. Então, eu acho que é uma oportunidade também de as pessoas verem que vale a pena tentar enfrentar os próprios preconceitos, ou a própria descrença, ou a própria depressão mesmo, e se abrir para novas possibilidades, novos caminhos, né? Se ele conseguiu fazer isso depois dos 50, né? Quantos jovens, por exemplo, que estão hoje em dia tão deprimidos, muitos deles, não podem encontrar, né, no cinema, no filme, novos caminhos para a própria vida. Eu fico achando que é difícil digredir o que vai acontecer, né? Mas para mim, como é um filme pensado para públicos de todas as matizes, é um filme pensado de uma forma universal, aberto, né? Como por assim dizer. Eu não gosto muito do termo filme espírita, porque eu acho que espiritismo é espiritismo, cinema é cinema. Um alimenta o outro do ponto de vista de boas histórias, e só, né? Ninguém quer fazer proselitismo, tem muito pouco de espiritismo no filme, tem muito mais do Kardec, se a gente for pensar, né? É que a gente acaba entendendo o que é o espiritismo por entender a trajetória daquele homem, né? Então, para mim, é muito sobre dar uma chance a esse personagem, dar uma chance a esse homem. Quem conhece o Kardec vai se surpreender pela sua humanidade, por todas as densidades dramáticas que ele apresenta no trabalho espetacular do Leonardo Medeiros e da Sandra Corvelloni, como a sua esposa, que também está lá presente, merecidamente presente. E acho que tem tudo para a gente transgredir esse universo somente do espírita que conhece o Kardec, quando ele quiser apresentar o Kardec para quem não conhece. Então, a minha expectativa é que a gente consiga atravessar essa barreira e que possa se entender como esse homem está vivo, como a história desse homem ela repercute hoje em dia num tempo de intolerância religiosa, de questões relacionadas à qualidade do ensino laico, com questões relacionadas à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, com questões relacionadas como o suicídio, como, enfim, esperança e não esperança, épocas sombrias que procuram luz, que procuram esperança para poder continuar caminhando. Então, essa história do passado, positivamente, ela pode ser reconhecida no presente para projetar futuro. Isso é típico dos heróis mitológicos, não que o Kardec seja um herói, é o estilo cinematográfico. Então, a gente espera que possa provocar debate, emoção. É um filme que fala sobre origem, então possa emocionar ao mesmo tempo e que as pessoas sintam, de alguma forma, que suas histórias valem a pena, apesar dos pesares, né? Sem querer dar spoiler, mas que a história vale a pena enfrentar, como disse o Marcel, descobrir, perguntar. Essa busca é inerente ao ser humano, né? A gente não pode perdê-la nunca.
Gostou da conversa? Então não vai embora porque ainda não acabou. Quem já é de casa sabe que o Wagner e o Marcel ainda voltam aqui para Conexões Nervosas, mas antes temos a entrevista com o ator Leonardo Medeiros e a atriz ganhadora da Palma de Ouro, Sandra Corvelloni, que dão vida a Allan Kardec e a Amélie Gabrielli neste longa. Os dois falaram da construção de seus personagens, a cumplicidade deste casal, o desafio das gravações em Paris e seus próximos trabalhos, como você acompanha a seguir. Como que foi para vocês, assim, em termos de construção de personagem? O que vocês conseguiram obter de pesquisa, né, sobre os personagens e o que o Wagner deixou livre para vocês para construir, né, um pouco assim a mais? Bom, a gente tem uma fonte primeira ali que é a biografia escrita pelo Marcel, que é uma biografia bastante jornalística, pouco doutrinária, que tem outras biografias do Kardec que são exaltatórias, né? E não é o caso aqui pra gente. O livro dele é muito esclarecedor. Através dos fatos, a gente começa, para mim, né, muito importante, a gente começa a entender por esse caminho factual, né? Tentar começar a intuir quem é o homem, né? Quem é a pessoa que está ali por trás daquela história, porque o caminho dele tem muita coerência, né? Acho que esse é a principal fonte. Tem uma outra fonte que é terrível, que é aquela cara dele, que todo mundo conhece, que é uma cara muito severa, né? Muito dura, mas que a gente compreende aquela imagem dentro da época, porque era uma época onde não se sorria na foto. Também não sei nem se as pessoas tinham dente, né? Porque não tinha dentista. A maioria não tinha, né? Sei lá. Ou tinha estragado, né? Não era que nem hoje, né? Não Que era bom, em suma, não era que nem hoje que as pessoas abriam um sorrisão. Sim. Ali e tal. Era difícil. Parecer sério e parecer velho era uma coisa bacana, inclusive para os jovens. Os jovens tinham bigodes, barbas, chapéus. Eles gostavam de parecer velhos. Por autoridade, né? Isso, exatamente. Ainda mais o Kardec, que tinha uma responsabilidade com uma doutrina. E também no século XIX, 1850, um homem e uma mulher de 50 anos eram já... idosos. Idosos. A gente tem que ter essa perspectiva também, que a média de idade, a gente agora está vivendo até 100 anos. Naquela época, até 50, o cara já era idoso. Já no final do segundo tempo. E aí tem um parágrafo tem só um parágrafo de um depoimento de um amigo do Kardec que fala como ele era na intimidade. E ele diz que ele era um cara muito bem-humorado, que era super divertido estar junto dele, o que também adiciona uma nova graça, né, para essa construção. Porque ele não é aquele cara que está na foto. Você consegue extrair uma camada dali. A gente compreende por que ele está daquele jeito naquela foto, mas não é ele. Sim. E como foi para vocês construir essa cumplicidade assim do casal? E a Gabriele é meio que o porto seguro, é aquela que põe às vezes o professor assim para frente, né, quando ele está meio que desistindo. Então como foi para vocês construir? Tranquilo, né? Na verdade, eu acho que ela não... A gente insistiu muito em não colocar ela em função dele, né? Sim. Eles são realmente figuras complementares, né? São parceiros. Não existe sem o outro, né? Essa que é a nossa perspectiva. E eu também me coloquei assim em cena como, mesmo, né, nos momentos que eu estava ouvindo junto com, né, as pessoas que frequentavam a casa, né, os outros estudiosos, ou o pai das meninas, né, o editor, né, o DJ, então sempre junto, como parte daquele grupo, não como uma mulher que vai e serve o chá. Não, o chá já estava sempre servido na cena, já era, né? E ela sempre junto, a Gabi sempre junto, sempre presente nessa trajetória, nunca assim, eu estou assistindo o que o meu marido está fazendo. Não, eu, Sandra, me coloquei dessa forma também. Quero decidir o que ela vai pensar sobre esse assunto. Né? Eu quero estar junto, fazendo parte disso, né? Comungando dessa nova ideia, né? Agora, a gente não pode negar que naquela época existia uma situação social que colocava a mulher atrás do homem. Sim. Isso não é ser machista, é só reconhecer o contexto histórico. O contexto histórico, né? Então, assim, ela
ela é muito respeitosa em público. Agora, dentro de casa, a gente vê que ela é igual a ele, né? Sim. Que eles são complementares. Tem uma cena bacana que tem uma cena muito tensa, que estão os amigos conversando com ele na cama, e aí ela tá quietinha, aí ela fala assim, vocês dão licença que eu quero conversar com ele. Aí os amigos saem, aí ela sai dessa posição social, né? E talvez se fosse hoje, não seria o Allan Kardec, seriam os dois, né? Os autores da doutrina. Sim. É. Verdade. E como foram as gravações de vocês, assim, em Paris? Como foi gravar e todo o trabalho de reconstituição de época que, sim, teve em pós-produção para se instalar e tentar reviver aquela época? E também vocês gravaram no Rio, assim, emulando a Paris do século XIX. Como foi? Em Paris foi bem corrido, né? Que a gente tinha muita coisa para fazer, principalmente o Léo, as externas, todas as pontes, né? Isso não tinha como fazer nem com pós, nem com nada, né? Tinha que fazer lá. Então o Léo, nos 2 primeiros dias, né, foi muito puxado, né, para você. Pra mim, foi bem puxado assim para o Léo, porque como a maior parte das minhas cenas são cenas internas, então em Paris tinha cena, né, dos dois na carruagem, né, eles indo para a casa de Madame Pleine-Maison, ali andando em alguma rua, depois no lançamento do livro, já no final do filme, eu chegando no Palais Royal para lançar o livro. Então tudo isso para mim foi mais espaçado, assim, né, as cenas, né? Uma cena hoje, 2 cenas amanhã, né? Pro Léo não, era assim o tempo todo, porque ele tinha muitas cenas de passagem de rua, né, com as pessoas pensando sobre todas essas novas ideias. Então para ele foi muito, muito puxado, assim. Muitas trocas de roupa, muita coisa assim que foi em suma, você pauleira. Se deu bem, né? Eu você me passeou. dei bem. Fui para Paris, filmei com Léo Medeiros, né? Linda, maravilhosa, ali na carruagem, ele ainda dando a mãozinha para eu descer da carruagem, todo gentleman. Eu me estrepei. Né? E você... você eu tava falando pro outro Kardec. menino aqui, eu nem vi a Torre Eiffel. Mas estava interditada também, viu? Eu tentei Mas não vi nem de levar. longe, assim, lá, entendeu? Eles estavam reformando o entorno lá, deu uma passeada, enquanto o Léo estava lá trocando de cartola sem parar. Sim. Mas também depois, quando chegou no set, aí foi meio que tal e qual, né? Direto. Na casa sim, né? Na casa que o Léo tem muitas cenas em outros lugares, sim, né? Sim. Mas ali na casa e mais pro final do filme a gente fez quase tudo do interior da casa, foi puxado. Mas de né? qualquer maneira, uma equipe muito profissional, todo mundo sabia exatamente o que estava fazendo. Sim. Então a gente, para o tamanho do filme, para o que você vê na tela, foi tudo muito rápido. Muito assim, direitinho, certinho, sem não errar, pendurando cena, sem pendurar, muito dentro decupado do cronograma. antes, né? O diretor já sabia tudo direitinho que ele queria, fotografia. E você né? só faz isso com uma equipe extremamente competente em todos os setores. Né? Figurinos decupados para cada cena, porque era muita coisa, né? Muitos figurinos, muita coisa, né? Muitos detalhes, né? Mas foi... carruagem turbinada. E só para encerrar, tem alguns próximos trabalhos que vocês podem adiantar, assim, de vocês para o público que vem por aí? Bom, eu acabei de gravar uma série, primeira temporada de uma série da Netflix, chamada Onisciente. Ah, tá. Mas estreia só no começo do ano que vem. Okay. Então, não sei ainda, tem muitos efeitos especiais. Sim. Então ela tem uma pós-produção comprida. Porque é pegada ficção científica. Pegada ficção científica. Para mim vai entrar aí o Mecanismo, né? 2ª temporada, e aí outras coisas aí por aí que pairando no ar, né? Pairando no ar. Aí. Sim. Obrigada, viu, gente, pelo tempo de vocês. Tá? Obrigado a você. Obrigada. Vamos ficar no
aguardo das próximas novidades deles, né? Mas para agora você já pode conferir as dicas deixadas pelo cineasta Wagner de Assis e o escritor Marcel Soutomaior no Conexões Nervosas, o quadro de recomendações do nosso podcast, em que os artistas indicam obras que estejam relacionadas de alguma maneira com o seu trabalho. Então, se você gostou de Kardec, pode curtir. Pô, se gostar de Kardec, assista Nosso Lar. E leia os livros do Marcel Soutomaior. E leia o livro dos espíritos, não é isso? Vamos lá na primeira. E quem gostar muito ainda vai ter o livro de bastidores do Kardec, que a gente acabou fazendo um livro de bastidores e que está chegando nas livrarias aí para contar mais e mais histórias acerca do filme. Bom saber. Então, todas essas questões de produção lá em Paris estão mais detalhadas. Sim, estão lá. Detalhadas. Que ótimo, tá, gente? Obrigada. Eu que agradeço. Maneiro, bacanérrimo. Obrigado a você. Não ia ter como eles fugirem da autorreferência, né, gente? Mas eu vou deixar as dicas anotadinhas no post deste episódio lá no site, o www.nervos.com.br, e também na descrição na plataforma em que você nos ouve neste momento, assim como a minha contribuição para o Conexões Nervosas de hoje. Olha, eu vou dizer que essa aqui foi difícil porque eu fiquei muito receosa sobre qual podcast espírita, sim, existem muitos por aí, eu deveria indicar, sendo que eu não sigo nem sou especialista na doutrina a ponto de saber se o que está sendo falado ali, né, segue todos os preceitos da religião ou não. Então eu me ative naquele que destacou a minha atenção por tentar destrinchar todos os detalhes das obras escritas pelo Allan Kardec, que acaba sendo o destaque do filme e do nosso podcast de hoje, né? O podcast que eu vou indicar se chama Espiritismo e Mediunidade. Ele é realizado pelo Marcelo Shoa, um orador e integrante da área de comunicação do movimento espírita brasileiro, e tem 3 séries que estão no ar neste momento nesse podcast, né? Eu vou indicar 2, que é O que é o Espiritismo e O Livro dos Médios, na qual ele se debruça a cada episódio nestes 2 livros do Kardec. Talvez seja uma chance de você fazer uma leitura mais aprofundada sobre esses 2 livros, mas assim, se vocês conhecerem outros podcasts interessantes para o público que tiver interesse neste tema, neste assunto, é só colocar lá nos comentários, ok? Assim termina o Nervos Entrevista de número 20 sobre Kardec, filme que está em cartaz desde a última quinta, 16 de maio, com a distribuição da Sony em todo o país. Talvez seja a produção que passou por aqui que não vai ter nenhum problema de você achar perto da sua casa, mas em todo caso, consulte a programação das salas na sua região. E também convido você a conferir as edições anteriores do nosso podcast. Como falei antes, nós estamos no SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts, no seu feed ou disponível também para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Semana que vem tem mais, indo de um extremo a outro com uma produção independente cearense. Ficaram curiosos? Então mantenham-se ligados aqui, beleza? Obrigada pela audiência e até a próxima!